meus queridos, eu quero convidá-lo a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 13 agora. O evangelista João, o discípulo amado, no capítulo 13, a partir do verso 33 até o 35. Vamos fazer como a gente tem feito desde o início do culto aqui. Vamos ler todos juntos, de 33 até 35. Leiamos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, diante da Tua palavra, Senhor, como nós dissemos, aqui é o dia santo, é o dia bendito, é o dia abençoado, é o dia de descanso que nós fizemos, com o fim de adorar ao Senhor, de agradecer, de colocar os nossos corações diante do Senhor. Nesse momento, que é um momento tão precioso, que nós lemos a Tua palavra mais uma vez, de maneira que estaremos refletindo a respeito do texto bíblico, o Senhor se digne abençoar, lançando luz na nossa mente, no nosso coração, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, o nosso ser, enviando do céu toda a disposição, todo o ânimo, para que nós sejamos abençoados por Ti, de forma que a obediência seja o método de recebermos de Ti as bênçãos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Um amor que abençoa. Um amor que abençoa. Certamente você já sabe quem é Jesus. Todos nós aqui, eu olho para a igreja aqui, hoje posso dizer que todos aqui sabem quem é Jesus. Todos, sem exceção, do maior ao menor. Mas se você fizer uma busca hoje na internet ou em algum site de pesquisa, você pergunta lá quem é Jesus. E você vai encontrar respostas surpreendentes. Alguns acadêmicos, se você for consultá-los, eles construíram um perfil histórico de Jesus. Então nós temos lá o perfil histórico de Jesus. Alguns dizem assim, Jesus foi um líder de um movimento apocalíptico. Outros, você vai encontrar lá, que eles dizem assim, Jesus foi um curandeiro carismático. Um curandeiro carismático. Outros ainda um sábio e filósofo. Outros um rabino. Outros um reformista igualitário. Todas essas são respostas possíveis lá. Uma delas me surpreendeu bastante. Um resumo do que viria a ser a pessoa de Jesus está assim descrito. Jesus, um carpinteiro, um profeta itinerante e rabino. Muito interessante, então, o que as pessoas você pode encontrar. E com certeza, muitos, talvez alguns amigos seus, também têm essa mesma ideia de Jesus. Não tem a ideia clara a respeito de quem é Jesus, como você tem. Porque não examina as Escrituras, porque não examina a verdade. Porque hoje a verdade está tão vendida, a verdade é tão diluída, que ninguém mais sabe o que de fato é a verdade. Então, se você que acredita na Bíblia, a única e total e soberana verdade e absoluta verdade, diz que Jesus
em Colossenses 1,16, diz o seguinte, olha, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades ou autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas no universo foram criadas por ele, através dele, por meio dele e para ele. Esse é o Jesus verdadeiro que nós conhecemos, que a Bíblia nos apresenta. Veja que não é só um carpinteiro, um filósofo, um profeta, um líder religioso, um líder apocalíptico, um reformista igualitário, nada disso. Olha que maravilha! Aquele Jesus que você acredita. Todas as coisas no céu, na terra, foram feitas por meio dele. E para ele. Tudo foi feito para ele, não para nós, mas para ele. Nós pertencemos a ele. Aí você abre o livro sagrado, a verdade absoluta, lá em Gênesis, e você encontra, logo no início, e no princípio Deus criou Deus os céus e a terra. Ora, muito bem. No princípio criou Deus. Jesus estava lá, por meio dele foram criadas todas as coisas. Aí Filipe, então, em um discurso de Jesus, ele diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E ainda, se você olhar na sua Bíblia, na Escritura que você tem na sua mão, a preciosidade que você tem na sua mão, a segurança da certeza da verdade, você vai encontrar em João 10:30, eu e o Pai somos um. Esse é Jesus. Esse é aquele para que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Esse é o Jesus que nós acreditamos. Agora, no texto que nós estamos abordando, que foi João, aqui, capítulo 13, ele ali está num contexto da Santa Ceia. Então havia a Santa Ceia, estavam lá comendo, tomando a ceia, fazendo a Páscoa ali. E muitas coisas aconteceram naquele momento. E uma das coisas que aconteceram, nós vamos estar falando do contexto agora, e nesse contexto eu poderia chamar o seguinte argumento, que o amor de Deus é o amor que é um amor humilde, o amor que abençoa, que é o nosso tema principal, esse amor que abençoa é um amor humilde. E naquele momento, em um dos momentos que eles estavam lá, então, comemorando e comendo ali com os seus discípulos, tendo comunhão um com o outro, Jesus, então, passou a lavar os pés dos discípulos. Nesse capítulo você vai encontrar isso. Aí Pedro falou, não, Senhor, jamais lavará os meus pés. Ele disse isso, ele não queria que Jesus, jamais, o meu mestre, jamais lavará os meus pés. Mas como Jesus insistiu, falou, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro já saltou, deu um salto, né? Como Pedro é Pedro. Falou, não, então lava também a cabeça, lava tudo, né? Lava as mãos, lava a cabeça, então lava tudo. Já vou dar um mergulho aqui. Pedro é aquele sujeito atirado, né? Aquele sujeito, não, Senhor, eu estou com tudo. Eu quero mais do Senhor. Falou, não é necessário. Embora você esteja muito convicto, não é necessário. Eu conheço a todos. Eu sei o que se passa. Eu conheço inclusive você. E Pedro falou, mas Senhor, eu daria a minha própria vida por ti. E Jesus então, quando ele disse isso, numa outra oportunidade, ele falou, certamente o galo não vai cantar enquanto você não me negar.
3 vezes. E Pedro, nós sabemos que foi exatamente o que ele fez. Ele o negou. Jesus conhecia todos. Ele o negou por 3 vezes. E ele até praguejou. Foi isso que Pedro fez. Aquele que daria a sua própria vida por Jesus. Aquele que queria que fosse lavado também a cabeça, os pés, as mãos, tudo. Ele o negou. E ele foi covarde. Se acovardou. E só foi chamado à luz da sua consciência quando, na verdade, ele cruzou naquele pátio ali, se aquecendo naquele fogo, e Jesus estava lá. Quando os seus olhos cruzaram com os olhos de Jesus, ele foi chamado à consciência, então ele se arrependeu. E ele chorou amargamente. Jesus estava lavando aos pés de Pedro. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor que abençoa é um amor humilde. Talvez você também tenha os seus momentos de traição. E no seu íntimo, depois, quando os olhos da sua alma cruzam com os olhos de Jesus, então você é chamado à consciência e você se lembra de quem Jesus é. Porque é assim. O traidor estava entre eles, naquela santa ceia. O traidor estava lá. Todos os discípulos estavam participando com Jesus. E o traidor, aquele que haveria de entregar Jesus, também estava lá. Judas. O amor que abençoa, preserva a comunhão. E naquele momento, do contexto da Santa Ceia, Jesus então olhou diretamente também para Judas e falou: olha, aquilo que você está por fazer, vai depressa. Faça. Não espere. Saia do nosso meio. Pode se retirar do nosso meio. Você não é de nosso meio. Você não faz parte da nossa comunhão, da nossa comunidade. Vai e faça aquilo que você está intentando. O amor que abençoa é o amor que preserva. E ele ficou com aqueles que realmente iriam segui-lo. Aqueles que realmente estavam interessados, aqueles que realmente sabiam. Não naquele momento que nem mesmo aqueles que estavam lá sabiam disso, mas Jesus conhece os corações. É Jesus quem conhece. Então ele preservou aqueles poucos ali com ele, porque eram aqueles que iriam então ali serem responsáveis pela propagação das boas notícias que haveriam de estar acontecendo ainda. Por isso que nós dizemos que nós temos que cuidar da igreja de Deus também. É por isso que nós temos dentro da igreja de Deus o exercício da disciplina, para preservar a comunhão, para preservar a santidade da igreja. Por isso que nós rogamos sempre por ordem dentro da igreja. Por isso que nós sempre cuidamos do povo de Deus, instruímos o povo de Deus, exortamos o povo de Deus para que ande em santidade. E aqueles que são desobedientes devem ser ainda mais duramente ainda exortados. E aqueles que são contumazes na rebeldia, eles são expulsos da comunhão. Ao menos por um momento ou definitivamente. Para que Deus o corrija. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que os discípulos seriam dispersos. Ele sabia também que haveria de sofrer solitariamente. Um sofrimento solitário, doloroso. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que ia ser humilhado, que ia ser torturado. E também sabia que naquele momento os discípulos estavam confusos. Porque ele disse para ele: olha, o que eu disse aos judeus eu vou dizer para vocês também. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E é o texto então que nós lemos aí.
E os discípulos talvez estivessem se perguntando naquele momento, se você estivesse andando com Jesus, se fosse você lá, tudo que Jesus fez durante todo o seu ministério, naquele momento de comunhão, de celebração, de afeto, de cuidado, de prudência, e ele falasse assim, ó, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, mas nós seguimos Jesus até aqui, para onde ele vai? E ele diz que nos ama, mas quem ama fica, não vai, ele vai largar a gente. Será que você e eu também não ficaríamos confusos nesse momento? Os discípulos estavam assim. E ele sabia disso, porque ele sabia o que se passava no coração daquelas pessoas. Ele fazia a leitura dos corações, assim como ele faz hoje, a leitura dos nossos corações. Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele sabe exatamente agora o que você está sentindo agora, o que você está pensando agora. Ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todo o poder está em suas mãos. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. E eu e você, inclusive. Ele nos conhece no detalhe. E ele sabia o que se passava na cabeça dos seus discípulos, a confusão, o coração apertado. E aí então, nós vamos para a Escritura, e ele chama os seus discípulos assim, carinhosamente, porque ele sabia que era uma necessidade de afeto. E ele falou assim, filhinhos. Ele os chamou de filhinhos. Filhinhos. Queridos, amados, filhinhos. Ele os tratou assim, com carinho, com afeto. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um comentarista que eu tenho acompanhado muito e gosto muito dele, Warren Wiersbe, ele nota que no Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 12, o termo amor e seus correlatos, eles são usados 12 vezes, do capítulo 1 até o capítulo 12. E ele diz também que a partir desse capítulo número 13 até o capítulo número 21, ele fala que nada menos do que 44 vezes aparece esse termo, e seus correlatos, amor. Então ele fala que daqui para frente é um tema dominante no Evangelho de João, o amor. Mas o que há de novo nesse mandamento, meus irmãos? O que há de novo nesses mandamentos? Ora, o preceito da lei, ele já existia. E se você pegar a sua Bíblia, que é a verdade, mais uma vez eu vou falar que é a pura verdade, lá no livro de Levítico, capítulo 19, no verso 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então não é esse o resumo da lei? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento, com toda a tua força do teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então, o que há de novo nisso? Um novo mandamento vos dou. O amor que abençoa é novo, totalmente novo, pela sua prática. É totalmente novo pela sua exigência e é totalmente novo porque é um argumento definitivo. Pela sua prática, Jesus amou os seus discípulos e os ensinou e caminhou com ele durante muito tempo. Andou no sol, comeu o pó das estradas, foi rejeitado nas aldeias, passou dificuldade. Jesus os amou e os exortou quando foi necessário. Andou com eles, viveu com eles. Jesus serviu os seus discípulos, praticamente nós vimos isso no contexto da ceia, foi a expressão máxima do serviço. Ali Jesus se colocando como servo. O Senhor não é maior do que os seus servos. E passou a lavar os seus pés, simbolicamente, ali. Ele é totalmente novo, porque ele não amou os seus discípulos como a si mesmo.
Ele amou os seus discípulos com um amor muito superior a si mesmo, porque ele não fez caso de entregar sua própria vida, ele os amou mais que a si mesmo, por isso é totalmente novo. Ele amou muito mais do que a si mesmo, porque ele foi capaz de morrer pelos seus discípulos, morreu por mim e morreu por você, meu irmão, por isso é totalmente novo. A prática do exercício do amor. E esse amor, ele é totalmente novo pela exigência que ele nos faz. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em João, 1 João, capítulo 3, os versos número 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É totalmente novo, porque ele é uma exigência. O discípulo de Jesus, todo discípulo de Jesus, deve amar o seu irmão como Jesus nos amou, dando a sua própria vida pelos irmãos. E ele é totalmente novo, porque ele é um argumento definitivo. Esse amor é uma apologia final, é a defesa final de seus discípulos, é o argumento e é a evidência mais robusta do que poderíamos apresentar de que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Ele é o argumento definitivo, aquele que transforma as suas palavras de fato em ações. Não há força evangelística maior do que essa, meu irmão. Não há método que supere essa exigência, se as pessoas de fato verem que eu e você, nós nos amamos uns aos outros. Não há nenhum argumento maior e melhor do que esse para evangelizar uma pessoa e elas reconhecidamente verem e testificarem que eu e você verdadeiramente amamos uns aos outros. É o argumento definitivo. É a evidência mais robusta que nós poderemos dar e um testemunho mais forte que você pode dar e eu posso dar, se verdadeiramente nós amarmos uns aos outros. O bispo John Charles Riley, ele disse o seguinte, e agora eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem, por favor. É importante enfatizar que Jesus não está dizendo que os dons espirituais, os milagres, a ortodoxia ou o conhecimento bíblico são as marcas do verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo é conhecido pelo amor. Não faz sentido as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, acerca da regeneração, acerca da justificação e conversão, se eles não observarem em nós a prática do amor. Meus amados, todas essas coisas são maravilhosas, são seguras, mas são para nós. E o que nós temos dado para o nosso irmão? O que verdadeiramente nós temos demonstrado para aquele que estão andando conosco nessa caminhada, nessa jornada que às vezes é tão difícil? Você tem de fato se interessado? Eu tenho me interessado. Verdadeiramente, eu estou disposto a pagar um preço. Que preço eu estou disposto a pagar para ser reconhecido como verdadeiro discípulo de Jesus com relação aos meus irmãos? O que eu estou disposto a oferecer a Deus pelos meus irmãos?
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Deus abençoe a igreja, que o Senhor se compadeça de todos nós e que essa palavra ela venha frutificar na minha vida e na vida de cada irmão, sinceramente, para que nós sejamos cada vez mais encorajados, como fomos hoje desafiados, a amar o irmão com amor verdadeiro e testemunhar que verdadeiramente somos discípulos de Jesus, porque amamos os irmãos, como Ele nos amou, para a glória do Senhor. Meus queridos, estamos chegando ao fim do nosso culto de adoração. Como eu disse, essa parte é uma parte de reflexão, é uma parte em que nós nos dispomos a ouvir com paciência a palavra de Deus e então estar digerindo essa palavra, né, e colocando ela firmemente no nosso coração e pedindo a Deus que nos ajude, por favor, que Ele nos ajude. E nós vamos fazer isso agora. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça agora. Senhor, nosso Deus, nós somos tão pequenos, somos tão imperfeitos, Senhor, e nós choramos por causa da nossa imperfeição, nós sofremos, Senhor, por causa da nossa imperfeição, Senhor, por causa da nossa incapacidade, muitas vezes, Senhor, de sermos obedientes à Tua palavra. Isso causa uma tristeza no nosso coração, Senhor. Por favor, Deus, envia do céu a força necessária, Senhor, a fé necessária. Envia do céu o que for necessário, por favor, Senhor, para que verdadeiramente nós nos venhamos a ser servos fiéis, obedientes à Tua palavra, Senhor, e que verdadeiramente nós venhamos a demonstrar cuidado fraterno, amor verdadeiro, amor sacrificial para com os nossos irmãos. Deus, nos ajuda, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Nós queremos verdadeiramente nos apresentarmos diante do Senhor como discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus. Então, Senhor, se faça cumprir em nós a Tua palavra. Por favor, Senhor, ajuda-nos, porque somos pobres, somos pequenos, somos falhos, Senhor, mas nós queremos no nosso coração ser transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Ajuda-nos, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our God, a bulwark